Shalom, shalom. Estamos no dia 16 de abril de 2022 e mais uma vez estamos aqui com o propósito e uma proposta de trazer a palavra de Deus para a sua vida. Como é conhecimento dos amados, desde o ano passado nós estamos aqui compartilhando conhecimento da palavra de Deus. E se você tem interesse por esses temas, por esses assuntos ou por coisas que tenha relação com a palavra de Deus, você está no lugar certo. Temos aí estudado verso a verso o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, que está contido dentro da nossa Torá. Hoje, seguindo a sequência, nós vamos entrar na Parashá. Para quem não sabe o que significa Parashá, a palavra Parashá do hebraico para o português significa porção. Então nós vamos entrar hoje aqui na porção Miquetes, uma porção que começa no livro de Gênesis, capítulo 41. E como eu sempre gosto de citar no início dos vídeos e dos estudos, é importante nós entendermos e compreendermos que muitas vezes nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. Está escrito lá no livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E o mesmo profeta, ele vai nos relatar no capítulo 6, no verso 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Conhecer a Deus significa conhecer a sua vontade dentro daquilo que foi determinado. E o que foi determinado por Deus é a sua santa palavra. Queridos, Gênesis 41, vamos abrir aqui hoje a aliar o primeiro degrau da Parashá e vamos dar um tema para esses poucos versículos que eu separei aqui para nós refletirmos e tirarmos uma lição prática para as nossas vidas. Ações que mudam resultados. Esse é o tema, essa é a lição que nós vamos tirar da palavra de Deus, dessa porção Miquetes que começa em Gênesis capítulo 41. Ações que mudam resultados. Queridos, eu estava fazendo uma pesquisa e os estudos realizados apontam que nossas ações mudam os nossos resultados. Isso é muito evidente, isso é muito notório dentro de um contexto de coaching. Basta você ir na internet, fazer algumas pesquisas e você vai descobrir que dentro do mundo do coaching, belos profissionais vão nos relatar que as nossas ações mudam os nossos resultados. Há 3 anos atrás, aproximadamente, eu tive a oportunidade de fazer uma formação de coaching e foi um tempo muito precioso e verdadeiramente nós somos estimulados a termos ações para mudar os nossos resultados. Então isso é muito permeado, isso é muito verbalizado, isso é muito relatado hoje no contexto do coaching. As ações, elas mudam os nossos resultados. Podemos dizer, você colhe o resultado daquilo que você planta. Se você planta, você colhe. Você quer ser um bom profissional, mas quanto você plantou de horas de estudos? Quantas noites mal dormidas você
vivenciou para estudar e mudar um resultado, seja na área profissional, na área espiritual, na área dos estudos? Quantas festas você abriu mão para chegar no seu propósito e no seu alvo? Percebeu que as nossas ações, elas mudam os nossos resultados? É isso que nós vamos enxergar hoje na nossa cultura, nas organizações profissionais, no contexto do coaching. Sempre é falado essa frase: as ações mudam os nossos resultados. Agora, a pergunta que não se cala: esse conceito que ações mudam resultados é uma novidade? É uma descoberta recente? Ou a Torá, ou a palavra de Deus já nos ensinava sobre esses princípios que eu relatei agora na introdução desse vídeo? Queridos, Miquetes, essa é a porção que nós vamos adentrar hoje aqui. E eu gostaria de fazer um resumo da primeira aliada, esses poucos versos que nós vamos tirar uma lição para nossas vidas dentro desse tema: ações que mudam resultados. Queridos, a Paraxá de Miquetes, ela começa relatando um sonho que o faraó teve e nos informa aqui a Torá, no capítulo 41 do livro de Gênesis, que o faraó ele tem um sonho onde ele vê 7 vacas belas e de boa aparência e saudável. Porém, nos relata aqui a Torá que o faraó também, neste primeiro sonho que ele teve, ele vê 7 vacas feias e magras. E nos informa aqui a palavra de Deus que as 7 vacas magras, elas comem as 7 vacas gordas. Esse foi o primeiro sonho que o faraó teve, e a Torá nos mostra aqui esse episódio, essa evidência, essa história é relatada no livro de Gênesis. A aliá número 1 nos mostra que o faraó ele teve o segundo sonho. E o segundo sonho que o faraó teve, ele vê 7 espigas crescerem, 7 espigas feias e 7 espigas bonitas. E nos informa aqui a Torá, nos informa aqui a palavra de Deus, que as 7 espigas ressecadas, elas engoliram as 7 espigas gordas e cheias. Então foram 2 sonhos que o faraó teve, e nos informa aqui a Torá no livro de Gênesis, capítulo 41, verso de número 7, que o faraó ele precisava dessa interpretação, porque ele estava sendo muito incomodado. Então o faraó vem e ele chama os magos ali do Egito, e os magos não conseguem dar uma interpretação satisfatória para faraó. Então nos informa a Torá, no capítulo 41 de Gênesis, que o copeiro-chefe, ele lembra o faraó que quando ele estava preso, o Iosef, o José, o filho de Jacó, ele acertou de modo correto 2 sonhos. E imediatamente, quando o copeiro-chefe ele entrega esse recado para o faraó de imediato manda chamar o Iosef para interpretar o sonho. A primeira aliá, ela vai terminar com o faraó chamando Iosef para Iosef interpretar o sonho dele. E aí nós sabemos, de acordo com a história, que o Iosef ele interpreta o sonho de faraó, e o faraó o coloca para ser o governador da terra do Egito e fazer toda a administração no contexto
da alimentação, que serviria para o país do Egito, não só para o país do Egito, mas para todas as nações e povos daquela época. Então é essa porção, é essa aliá que nós vamos estar estudando e tirando aqui uma lição para nossas vidas. A informação que nós temos no livro de Gênesis 41, especificamente no verso 5 até o 7, é que a Torá, o livro de Gênesis, nos relata, nos versos 5 até o 7, depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotaram de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó, e eis que era um sonho. Aqui nós estamos vendo, nesses versos, o segundo sonho que o faraó teve. E daqui nós aprendemos uma grande lição. Nós aprendemos que o Eterno, que Hashem, ele está no controle de todas as coisas. Deus é soberano e administra todas as coisas para um propósito. E o belo exemplo é a história de Yosef, a história de José. Nós vamos perceber durante a Torá que o Eterno ele vai intervir muitas vezes na história para realizar os seus propósitos. Nós vamos ver aqui que o sonho que Hashem deu para Faraó tinha o propósito de José comparecer na presença dele. A Torá já nos apontava, lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, que Hashem ele interfere na vida de Abimeleque e dá um sonho para Abimeleque não tocar na esposa de Abraão, porque Deus tinha um propósito para Abraão e Sara. Então nós estamos diante de um Deus que é soberano, nós estamos diante de um Deus que é grandioso e poderoso para administrar o mundo, a sua criação, da maneira como ele deseja. E aqui, queridos, falando desse tema, porque a ideia aqui é nós tirarmos esse princípio. Toda porção da palavra de Deus lida, nós precisamos tirar uma aplicação para a nossa vida prática. E a Torá, que é a palavra de Deus, ela nos leva a conhecermos as histórias que Hashem, que Deus escreveu ali, orientou os seus profetas a escreverem, no caso Moshe. Porém, a Torá, ela também nos dá instruções para nós vivermos no dia a dia. E daqui nós vamos tirar uma grande lição dentro daquele tema: ações que mudam os resultados. Queridos, é interessante que o Yosef, o José, lá na sua juventude, quando ele tinha os seus 17 anos aproximadamente, nos informa a Torá que José também teve um sonho. E José, ele se via amarrando feixes junto com os seus irmãos. Esse foi um dos sonhos que o Yosef teve. Agora, aonde eu quero chamar a sua atenção? O sonho de José. José estava fazendo o quê? É essa pergunta que eu faço para você. Reflita aí. Se você ler o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo 37, você vai ver que a Torá nos relata o sonho de Yosef. Yosef estava amarrando os feixes. Agora vamos comparar o sonho de José com o sonho de Faraó. Faraó, ele também teve um sonho. E o sonho que Faraó teve, ele simplesmente via espigas gordas e feias. Repare que o sonho de Yosef
tinha uma ação, tinha algo que estava se movimentando, porque Yosef estava amarrando os feixes. Então, o sonho de Yosef tem ações, ele estava lá trabalhando no sonho, amarrando os feixes, e o sonho de Faraó, ele só viu, Faraó não está fazendo nada. E é daqui que nós vamos tirar um caldo do mocotó. É daqui que nós vamos tirar uma grande lição para as nossas vidas. Nos relata o Humash que Yosef era uma pessoa muito justa. E ele sonhou que trabalhava no campo com os seus irmãos, amarrando feixes, como relatei. E o faraó, diz o Humash, que era um homem muito mau, teve um sonho que não envolvia, grave bem essa palavra, esforço. O sonho que o faraó teve não teve esforço da parte dele. O sonho que José teve esforço, ações. E Yosef estava amarrando os feixes. Mas por que explicar essa diferença do sonho? É daqui que nós aprendemos, diz o Humash, que em assuntos de santidade, Hashem, Deus, requer da nossa parte um esforço. Nós temos que nos esforçar para obedecer a Deus. Muitas vezes a nossa inclinação, muitas vezes, podemos dizer assim, a nossa vontade carnal, ela prevalece na nossa alma, ela prevalece no nosso coração. Temos inclinações para o mal e nós precisamos de ações, nós precisamos de esforço para lutar contra essa alma animal nossa que nos leva a pecar contra Hashem e nos leva a pecar contra Deus. Então, deste sonho, dessa meditação aqui nas Escrituras, na Palavra de Deus, dentro da Torá, nós aprendemos com o Humash que nós precisamos lutar contra a nossa alma animal para vivermos em santidade com o Eterno. Existem comportamentos que nos impossibilita de falarmos de Deus e da palavra de Deus. Então precisamos lutar contra essa alma animal que está dentro de nós. Queridos, sobre esse esforço, essa ação, porque é bem evidente, eu estou trazendo esse tema, ações que trazem resultados diferentes dentro do contexto da santidade. Se nós andarmos em santidade com Deus, nós vamos desfrutar muito mais da presença de Deus e das suas ricas bênçãos. E a santidade, ela exige esforço de nós. Ela exige que nós tenhamos comportamentos e guardemos a vontade de Hashem. E sobre o resultado do nosso esforço em relação à vontade de Hashem, nos explica o Humash que o retorno que recebemos não pode ser considerado um pão da vergonha, mas um mérito pelo nosso esforço. Isso está registrado no Talmud de Jerusalém, Orlá, capítulo 1, versículo 3. O Talmud vem e nos ensina que em relação à santidade, quando nós nos esforçamos, quando nós dizemos não para o mal, como Yosef, como José, ele fez na história dele, quando a mulher de Potifar desafiou ele a deitar com ela, o que José fez? Ele se esforça e diz não para o pecado. Isso agradou a Deus. É daqui que nós aprendemos que nós precisamos de esforço para santificarmos a nossa alma animal, para santificarmos a nossa vida a Deus. Por quê?
Se nós tivermos essas ações de santidade, os resultados serão outros. A obediência a Hashem, a obediência à Torá, a obediência à palavra de Deus, vai trazer bênçãos sobre as nossas vidas. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, temos essas ações que vão mudar os resultados da nossa vida espiritual. Diz o Talmud que nós não podemos considerar essa recompensa que Deus nos dá por obediência como um pão da vergonha, mas sim como um mérito pelo esforço nosso. Isso agrada a Deus. Foi Deus que colocou dentro de nós essa vontade de lutarmos contra o mal. Então, no contexto da santidade, as nossas ações mudam a nossa vida com Deus. Você pode ler Devarim 28, Deuteronômio 28. Ali é o texto mais claro para nós aprendermos sobre isso. Obediência vai trazer bênção. Desobediência vai trazer maldição. Você pode ler, pode conferir. Deuteronômio capítulo 28. E aqui nós podemos dizer: colhemos o que plantamos. Essa é uma verdade que você precisa gravar no teu coração. Fale quem quiser, acredite quem quiser, mas isso foi criado, isso foi elaborado pelo nosso Deus. E isso não é só na vida espiritual. Isso envolve todas as áreas da nossa vida. Se você quer ser um bom profissional, não fique pensando, eu vou ficar sentado dormindo e vou ser um belo profissional. Não vai. Eu quero ser um bom marido. Mas se você continuar maltratando a sua esposa, se você continuar xingando ela, se você continuar brigando com ela, você não vai colher bons resultados no teu casamento. Eu quero melhorar a minha saúde. Mas muitas vezes nós não nos alimentamos direito, não fazemos exercício físico, e logo vem a pressão alta, vem diabetes, vem várias doenças. Tudo é questão de lógica. E isso já estava incutido e revelado dentro da palavra de Deus. Essa frase que eu estou falando, amados, que ações mudam resultados, é claro que aqui eu estou trazendo para o contexto espiritual. É claro que a lógica aqui é pelo contexto espiritual. Obediência à palavra de Deus vai trazer bênçãos de Deus na sua vida. Desobediência à palavra de Deus vai trazer maldições sobre a tua vida. Deuteronômio capítulo 28 vai nos relatar isso. Então é questão de lógica, é questão de compreendermos. Deus, quando cria o homem, Deus ele dá sabedoria, inteligência para o homem pensar, raciocinar. Isto é uma questão de lógica. Obediência vai trazer bênção para nossas vidas. Então, com isso, eu quero reafirmar aqui esse tema. Estou pegando como exemplo o sonho de Yosef, o sonho que José teve. Ele estava lá trabalhando, amarrando feixe. Sonho com ação. O sonho de Faraó, ele também vê ali algumas espigas, mas o sonho de Faraó não tem nenhuma ação de Faraó. Então, através dessa comparação dos dois sonhos, eu tiro uma lição prática para nós. Ações vão trazer resultados diferentes. Falando sobre esse tema, o Rabi Yitzhak, ele disse no estilo de uma passagem bíblica: se uma pessoa lhe disser, trabalhei e não obtive sucesso, não acredite nela. Da mesma forma, se ele lhe disser, não trabalhei, mas mesmo assim obtive sucesso, não acredite nele. Se, no entanto, ele lhe disser, trabalhei e obtive sucesso, acredite nele. O que o Yitzhak está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando sobre o esforço. Se uma pessoa lhe disser,
trabalhei e não tive sucesso. Não acredite nela. Da mesma forma, se uma pessoa falar para você, olha, não trabalhei, mas mesmo assim tive sucesso, não acredite nela. Mas se a pessoa falar, eu trabalhei, me esforcei e obtive sucesso, o Rav Yitzhak está nos ensinando, acredite nele. Porque a ideia aqui, queridos, é que o esforço, as ações, trazem resultados. E nós vamos ver isso sendo ensinado em toda a Torá. Lá no livro de Provérbios, capítulo 6, está relatado, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então a própria palavra de Deus, ela nos estimula a termos ações, a nos movimentarmos, a termos ações para buscar a santidade de Deus. O próprio Eterno, lá no livro de Josué, capítulo 1, relatou para Josué, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo entrar na terra. Medita na minha lei de dia e de noite, porque fazendo assim, você vai fazer esse povo prosperar. Nós estamos percebendo aqui que ações trazem resultados. E principalmente, que é o tema aqui principal, a área espiritual, nós precisamos ter ações para trazermos resultados diferenciados de Deus em nossas vidas. Não adianta nós ficarmos sentadinho, dormindo, bonitinho, e nós negarmos o estudo da Torá, o estudo da Bíblia. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você leu um capítulo e aquilo entrou na tua alma? Quanto tempo você gasta com orações no seu dia a dia? Precisamos nos esforçar para trazer resultados diferentes em nossas vidas. Quando Yosef ele vai interpretar o sonho de Faraó, além do Yosef, além de José interpretar o sonho de Faraó, que não tinha nenhuma ação no sonho, o José mostra para Faraó que para o Egito ficar protegido, além do Faraó saber a verdadeira interpretação do sonho, o Faraó precisaria ter ações. Que tipo de ações? Colocar alguém para administrar tudo. Foi um conselho prático que o José deu para Faraó. Ações trazem resultados diferenciados. Se o Faraó soubesse simplesmente que era só qual era o significado do sonho, mas não tomasse ações, com certeza o Egito naquela época estaria passando por muitas dificuldades. Então o José vai lá e fala, Faraó, precisa de alguém para administrar isso daqui. E o Faraó vem e coloca o próprio Yosef. Yosef vem e fala para Faraó, precisamos fazer algo prático. Vamos ter que montar armazéns, vamos ter que colher os alimentos, vamos ter que armazenar esses alimentos, coisas práticas. Queriam proteger o Egito da grande seca que iria vir na terra. Você reparou que as ações, elas mudam os resultados? Faraó seguiu certinho o que o homem de Deus relatou para ele. E o resultado? O Egito foi guardado da grande fome e serviu como um canal de bênção no contexto do suprimento para todas as ações, para todas as nações. E isso exigiu de Faraó e de Yosef ações. E aqui eu quero dizer, estamos tendo ações para melhorar a nossa vida espiritual? Temos separado um tempinho para Deus, para nós orarmos, fazermos as nossas preces? Temos agradecido a Deus como quando acordamos, logo deitado na cama, quando abrimos os nossos olhos, temos feito o Modeh Ani,
Agradeço a Ti, ó Adonai, por ter devolvido a minha alma dentro de mim. Grande é a Tua confiança. Temos sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Temos tido boas ações. Temos realizado a tzedaká, temos praticado os atos de justiça, os nossos comportamentos, as palavras que saem dos nossos lábios, como temos tratado o nosso marido, a nossa esposa, como temos tratado o nosso vizinho. Temos dado bom testemunho, compramos e pagamos. Paramos para fazer reflexões que nós precisamos mudar. Temos ódio em nossos corações ainda. Temos raiva em nossos corações ainda. Hoje, nesse Shabat, eu quero trazer essa reflexão para você. Ações que vão trazer resultados diferentes na sua vida espiritual. E o que eu estou falando aqui não é uma invenção minha. Basta você ler Deuteronômio 28 e ali está bem claro. Se você obedecer, boas ações, é bênção. Se você desobedecer, os resultados são maldições. Então eu digo, vale a pena nós nos esforçarmos para fazer a vontade de Hashem, para fazer a vontade de Deus. Ações que trazem resultados diferentes. Que o Eterno abençoe o teu sábado, que o Eterno abençoe o seu dia. Amém e amém.